eles iriam ver que a coisa não é diferente. Não é um conto de fadas como muitos imaginam. Aleluia. Existia, irmãos, em Belém, um homem chamado Alimeleque. Com ele, Noemi, sua esposa. E com eles, Malom e Quilom, seus filhos. Aleluia. Segundo a palavra do Senhor, irmãos, nos dias em que Israel não era comandado por reis, mas por juízes. Uma terra, irmãos, uma época em que Israel estava numa situação difícil, espiritualmente e materialmente. A Bíblia diz que aqueles tempos eram tempos difíceis. A ética moral de Israel não era tão boa. O pecado jazia sobre seus corpos, sobre seus corações, sobre suas mentes. O pecado havia tomado conta daquele povo. Mas havia, irmãos, uma família deste irmão chamado Alimeleque. Aleluia. Além, irmãos, já não nos bastava todo o pecado que o povo era cometido, irmãos. Diz a palavra do Senhor que havia fome naquele lugar. Houve fome. As coisas começaram a apertar. Houve fome. Aleluia. Já apareceu bastante para que alguém se aperreie e fique atemorizado. Já imaginou, irmão, chegar numa casa, ou você chegar na sua panela, no seu armário, não ter nada? Difícil. Você saber que você jantou hoje, mas não sabe se vai tomar café amanhã. É difícil. Aleluia. E havia fome naquelas terras, irmão Edivan. E Alimeleque disse o seguinte: vamos até Moabe. Vamos para outras terras. Vamos a Moabe. Vamos fugir desta fome. Aleluia. E sai lá Alimeleque, Noemi, Malom e Quilom para Moabe. Aleluia. Mas, irmãos, a fome estava assolando aquelas terras. O primeiro que vai é Alimeleque. Falece, morre. Noemi fica viúva. Dias depois, irmãos, quem vai são os filhos Malom e Quilom. Os dois também morrem. Aí está lá 3 viúvas, sozinhas, sem ter ninguém para cuidar delas, sem ter talvez o que comer, não tinha como conseguir alimento, mas estavam lá as 3: Noemi, Orfa e Ruth. As duas Moabitas. Aleluia. Parecia, irmãos, que tudo estava ruim. Fugiram da fome. Aí vai até Moabe, de repente morre o marido e os 2 filhos. Aleluia. Como é que pode adorar um negócio desse, irmãos? Como é que você vai achar ânimo para exaltar o Senhor, para glorificar e dizer amém, assim seja? Amém, assim seja. É o Senhor que faz, é o Senhor que fez, é o Senhor que deu, que dá, que toma. Como é, irmão? Só Jó. Deus me deu, Deus tirou. Aleluia. Mas não é para todo mundo não, irmãos. Isso é difícil. Você fugir da fome, de repente você vai para um lugar pensando que as coisas vão ficar melhor. De repente seu esposo morre. De repente seus 2 filhos morrem. E agora com você está as suas 2 noras também viúva. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, havia algo diferente em Noemi. Noemi era crente. Noemi servia ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Cuidado de Deus, irmãos, para com seu povo nunca cessa, nunca falha. Aleluia. Parece, irmãos, que quando as coisas apertam, a gente podemos até nos desesperar, porque nós somos humanos. E na condição humana, jamais alguém perante situações difíceis, aleluia, não vai ele pensar que ele não vai se desesperar e achar que tudo acabou, achar que tudo está perdido, e por um instante esquecer a quem servimos, por um instante esquecer a quem é o nosso Deus, esquecer aquele que nos criou, que nos formou, esquecer aqueles que nos deu a vida, o fôlego, aquele que nos permitiu estar de pé.
É impossível que alguém na sua condição humana não venha passar por esses momentos. Acontece, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aí Noemi olha para sua nora e diz o seguinte: vamos voltar para Judá. Eles passaram, segundo a palavra do Senhor, quase 10 anos em Moabe, nas terras moabitas. Quase 10 anos. Aí chega o tempo que morre seus filhos e seu esposo. Noemi, com suas noras, diz: vamos voltar para Judá. Orfa e Ruth eram moabitas, não israelita. Aleluia. De repente, irmãos, ao caminhando as 3 mulheres viúvas, está lá elas conversando, e Noemi diz: é melhor vocês voltar daqui. Voltem para os seus deuses, voltem para os seus pais. Aleluia. Daqui para frente eu vou só. Glória a Deus. Irmãos, esse contexto ele nos traz, irmãos, a memória é o seguinte: Noemi, ela poderia ter aceitado aquelas noras, seguisse ela sem ela, por conta própria, pedir para que elas voltassem. Mas Noemi se desfez da sua própria vontade. Achava Noemi em viver amarguradamente o resto da vida. O seu fim agora seria sozinha, amargurada, sem ninguém, sem nada. O seu fim seria sofrimento. Para Noemi, este era o seu fim. Tudo acabou. Voltem daqui, vão para suas casas, para os seus povos, vão para os seus deuses. Seus deuses. Aleluia. Os deuses dos moabitas não eram Deus não, irmãos. Não era Jeová não, Todo-Poderoso não. Mas o Deus de Noemi era. O Deus que Noemi adorava e buscava era o Todo-Poderoso, sim. Aleluia. Glória a Deus. E por um instante, irmãos, recusaram aquelas mulheres. Não, nós vamos contigo. Vamos permanecer com você. E Noemi insiste: não, vocês devem voltar. Por que vocês vão comigo? Por acaso existiam, irmãos, costumes em Israel que acontecia da seguinte forma: quando uma mulher tinha um esposo, que seu esposo falecia, o seu cunhado ou alguém da sua linhagem poderia a captar, se casar com ela e cuidar dela, suprir suas necessidades. Era assim em Israel. Aleluia. Aí Noemi disse: por acaso posso eu dar filhos para que vocês venham comigo e vocês aguardem que eles cresçam para se casar com vocês novamente? Eu sendo velha? Aleluia. Aleluia. Mesmo assim, se fosse dessa forma, se hoje e eu tivesse um marido e tivesse filhos, vocês não iam esperar eles crescer para poder tomar por esposo. Voltem para suas casas. Aleluia. Noemi estava decidida a viver uma vida de amargura, uma vida solitária, só ela, uma vida provavelmente de sofrimento, irmãos. Aleluia. Mas creio eu que o plano divino de Deus não era dessa forma. Até poderia Deus fazer com que Noemi fosse sozinha e lá alguém cuidasse de Noemi. Eu creio, irmão, que Deus poderia fazer isso sim, mas não era isso que Deus queria não, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aí vem Orfa, ela simplesmente beija sua sogra e parte. Aí Noemi olha para Ruth e diz: e tu? Acompanha a tua cunhada, vai para tuas terras. Aleluia. Aí sabe o que é que Ruth responde, irmãos, para ela? Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou. Eu vou contigo. Para onde você for, eu vou. Aleluia. Aonde você se repousar, eu repousarei contigo. Aonde você morrer, ali eu serei sepultada. Aleluia. O teu Deus, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. O teu Deus será o meu Deus. Ruth colocou isso no seu coração, irmãos. A
Apesar, irmão, de Ruth ser uma moabita e servir a Deus estranhos, a Deus que não poderia fazer nada, a Deus que não poderia falar, que não poderia andar, a Deus que não poderia erguer, aleluia, as suas mãos e ajudá-la de alguma forma. Além de Ruth servir a Deus pagãos, além de Ruth, irmãos, adorar a Deus que não poderia fazer absolutamente nada por ela, ela teve uma educação diferente ao lado de Noemi. Ela teve uma educação diferente ao lado de Noemi, aprendeu a servir a Deus, aprendeu a conhecer a Deus. Agora Ruth já não saberia, aliás, Ruth só não ouviu falar de Deus. Ruth, irmãos, conhecia a Deus. Como é que você conhece a Deus, irmãos? É fácil quando alguém diz: olha, eu sei quem é Deus, eu sei que Deus existe. É fácil, todo mundo pode abrir a boca e dizer isso. Aí eu faço uma pergunta: e conhecer a Deus? Você conhece a Deus, irmãos? Você conhece a Deus? Saber que Ele existe? Ele existe. Todo mundo prega isso. Todo mundo prega, em todas as religiões está pregando Deus. Em todos os cantos, em toda a esquina, Deus. É Deus ali, Deus aqui, Deus cá, Deus lá. Em todo canto, Deus. Todo mundo sabe que Deus existe. Todo mundo sabe que existe um Deus dos céus. Todo mundo sabe que existe um Deus todo-poderoso. Aí eu pergunto: mas conhece este Deus? Tem intimidade com este Deus? Você fala com este Deus? Você sente esse Deus? Ouve este Deus? Aleluia. Ruth aprendeu isso ao lado de Noemi. Glória a Deus. Não adianta saber que Deus existe, é preciso conhecê-lo de perto. E ainda, irmãos, que as pessoas não creiam, não acreditam que Deus fala comigo e com você. Ele fala, Ele é Deus em cima dos céus, Ele é Deus na terra. Ele fala comigo e com você. Ele nos toca, Ele nos faz sentir a sua presença, Ele nos faz ouvir a sua voz. Ele sempre esteve com o seu povo. Ele nunca abandonou o seu povo, irmãos, porque este povo é escolhido, é remido, é escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. Não adianta saber que Deus existe, é preciso conhecê-lo. Conheça Deus, fale com Deus. Você sabia que é capaz de você sentir a Deus como você sente quando alguém te toca? Você sabia que é capaz de você ouvir a Deus quando você ouve a mim quando eu te falo? Você sabia que é capaz, aleluia, de ter uma intimidade maior com Deus? Você próprio, você individualmente, particularmente, para que não seja necessário, aleluia, você vinha apenas em um culto e esperar que Deus fale com você e que Deus não fala e isso e aquilo. Não espere, irmãos, por ninguém. Tente você falar com Deus sozinha. É capaz, é possível. É possível. Aleluia. Vamos abrir um parênteses aqui, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Eu digo isso com toda certeza e convicção. Porque eu já tive experiências com Deus ótimas, maravilhosas. Experiências, irmãos, que eu não tive com ninguém. Você sabe o que é sentir um abraço de Deus? Eu tenho para mim, Edivan, certeza que eu já senti. Já senti aquele abraço caloroso. Aleluia. Imagino, irmãos, os discípulos de Jesus sentavam ao lado de Jesus e colocavam a cabeça no ombro de Jesus. Diga aí que intimidade. Aleluia. Não foi preciso eles pedirem permissão a ninguém, não foi preciso eles irem a cultos. Aleluia. Não estou dizendo que você não deve, você tem que vir, irmãos, aos cultos, adorar o Senhor, buscar a presença. Porque em casa, irmãos, às vezes o inimigo ele tenta, ele te oprime. É preciso você estar aqui. O que eu estou falando, irmãos, é que você deve e tem que ter uma intimidade individual com Deus em particular. Aleluia. Imagina os discípulos, Jesus pregando, falando, ensinando. Aí está lá os discípulos, um do lado e um do outro, com a cabeça no ombro de Jesus. Que intimidade é essa, irmãos? Aleluia. Aleluia. Que intimidade é essa? Glória a Deus. Não é para todo mundo, não.
é para aqueles que buscam, que adoram, é aqueles que exaltam, aqueles que conhecem, que não sabem só que Ele existe, mas conhecem. E eu tive, irmãos, essa experiência. Vou resumir. Quando eu fui batizado, irmãos, com o Espírito Santo, estávamos em uma semana de campanha. Todos os dias tinha culto, à noite. Aí, irmãos, nas quartas, tinha Pocinho de Jacó. Aliás, começava com matutino de manhã, de 5 às 6, eu estava lá. Começava depois de 5 às 6, às 9, às 8 às 9, tinha consagração, eu estava lá. Das 11 a meio-dia, Pocinho de Jacó, eu estava lá, irmãos. De 2 às 4, círculo de oração, eu estava lá. E à noite, campanha, eu também estava lá. Nessa semana de campanha, aí na quarta foi dessa forma, foi de 5 até as 9. Quem quisesse participar de tudo, estava lá. Aí, irmãos, tinha uma pessoa que me viu passando todas essas horas para a igreja. Aí lá da sua porta disse assim: tu vai morar na igreja, é? Eu olhei para ela e disse só com a mão. Ela não sabia a intimidade que estava comigo dentro do meu coração, irmãos. Ela não sabia a intimidade que estava comigo naquele momento. Ela não sabia, não conhecia o que estava ardendo dentro de mim. O desejo incessável de buscar e clamar ao Senhor. O desejo onde está perante a presença de Deus. Não conhecia, irmãos. É fácil todo mundo olhar para você e julgar, porque não conhece sua intimidade com Deus. Não conhece o que Deus está tratando com você. E naqueles momentos, irmãos, eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Aqueles dias atrás, eu acho que há uns 90 dias atrás, eu já vinha buscando, eu já vinha clamando. Aí o inimigo, irmão, não se agrada com isso. Levantou-se tanta coisa no caminho, tanta coisa, mas o desejo que estava dentro de mim era maior do que tudo, maior do que todos, maior de qualquer crítica, maior, irmãos, de qualquer vergonha, maior, irmãos, de toda dificuldade, irmãos. Eu só sabia de uma coisa, que à noite, irmão Hélio, que de manhã eu ia me encontrar com Jesus, que às 9, às 11 eu iria me encontrar com Jesus, que ao meio-dia eu ia sentir Jesus, que à tarde eu ia sentir Jesus, eu ia ouvir Deus falar, que à noite eu ia ouvir Deus falar, eu ia sentir Ele, eu ia ouvir a sua voz, eu ia conversar com Ele, eu ia ter intimidade com Ele. Aleluia. Ninguém entendia isso, irmãos. Fazia pouco tempo que tinha saído o pastor. Esse pastor que saiu era muito apegado a eles. Aí eu lá no meu cantinho, irmãos, um culto à noite, chorando. Aleluia. Glória a Deus, chorando. As irmãs olhavam para mim, jovem, pastor, ninguém entendia, irmãos. Aí chegou uma irmã e disse no meu ouvido: tá com saudade do pastor, não vai passar. Aleluia. Vai passar, a saudade passa. Não sabia ela, irmão, o que é que estava dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. É difícil, irmãos, quando as pessoas não te entendem, quando as pessoas não sabem o que você está passando. Mas existe uma pessoa que sabe, sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. Deus, Ele sabe de tudo, de todas as coisas, irmãos. Seja o que for o problema, coloque nas mãos de Deus. Ele resolve tudo. Noemi achou que tudo tinha acabado, que tudo tinha desmoronado. Perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, e agora, por conta própria, não estava querendo as suas noras. Ela preferiu viver sozinha. A semana toda, irmãos, campanha de oração. A quarta era corrido, de 5 da manhã às 9 da noite. Quem quisesse participar de tudo, participava. Quem não, escolhia uma hora para ir. Aí chegou, irmãos, à noite. Primeiro na sexta, o pastor disse o seguinte: olha, você vai para casa,
Antes, não estava nem com o pensamento, irmão, disso, de falar essas coisas. Mas eu prometo que não vou passar tudo da hora, certo? Antes de você dormir, você ajoelhe, ore, converse com Deus. E aquilo estremecendo dentro de mim. Cada palavra que o pastor me falava, aquilo ardendo dentro de mim. Vá para casa, antes de dormir, ore. E domingo você vai me dizer uma coisa. Ah, irmãos, para que ele disse isso? Para que o pastor disse isso? Aí eu estava fazendo, irmãos, no sábado, eu ia fazer um serviço lá no vizinho, limpando o seu quintal, limpando o mato. Eu tinha 16 anos, limpando mato 2007. Aceitei em novembro de 2007. Eu acho que meados de 2008, junho, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí eu fazendo o serviço lá, irmão Michael, aquilo dentro de mim, ardendo, aquilo dentro de mim, se movendo, aquilo dentro de mim, aleluia, não me deixava quieto. Do outro lado, irmão, estava na minha mente, olha, você vai ter que me dizer uma coisa, pastor, a palavra do pastor. Eu fazendo o serviço, adorando a Deus, querendo chorar, não chorava com vergonha das pessoas que iam passando, do dono da casa, mas por dentro, irmão, só Deus sabia como é que estava. Aí, irmãos, eu fazendo serviço e pedindo a Deus, Deus, o que é que eu vou dizer ao pastor? Deus, o que é que eu vou dizer ao pastor? Eu limpando com a enxada lá, o que é que eu vou dizer ao pastor? Chegou, irmãos, perto do culto, e eu imaginando o que é que eu vou dizer ao pastor. Eu ia tomar banho, irmãos, o que é que eu vou dizer ao pastor? 6 horas, bem pertinho do culto, no domingo, não no sábado, eu falei no sábado, no domingo, bem pertinho de começar o culto, de 6 horas, eu lembrei o que minha regente do conjunto disse: olha, meus filhos, quando vocês vierem para o culto, vocês falam o seguinte, você reserva um tempinho, 20 minutos antes de vir para o culto, vocês entram dentro do quarto, só vocês, fecha a porta lá, e começa a orar, a falar com Deus. 20 minutos tá bom, não precisa ser tanto não, vocês fazem isso. Aí naquele momento eu lembrei dessa palavra, desse conselho. Me tranquei dentro do quarto e comecei a falar com Deus. Comecei a chorar, comecei a me derramar. Deus, o que é que eu vou dizer ao pastor? Chegou um momento que eu não podia mais falar igualmente a Ana, só batia com os lábios, não chorava mais, nem lágrima mais tinha. Chegou a hora, irmãos, me ajeitei, ir para o culto, aleluia. Quando eu entro na porta, irmãos, portas abertas, a primeira coisa que eu vejo, irmãos, quem é? O pastor, irmãos. Olhando assim por debaixo do óculos, quando eu chego na porta, eu abaixei a cabeça, fui para o meu canto e passei o culto todo, com cabeça baixa. De repente, irmãos, começou o culto, hinos da harpa, deu aquela vontade de chorar. Conjunto das senhoras canta, eu chorando. Não é vergonha homem chorar não, irmãos. Há um ditado por aí que homem não chora. Só não chora, irmão, se Deus não pegar ele, se Deus não tiver nada com ele, irmãos. Se Deus tiver, ele é pior do que um menino quando apanha. Ele chora feito um menino, se derrama feito menino. Conjunto das senhoras canta e eu chorando. Aí lá vem o conjunto dos jovens, aquele hino: a minha vida é do mestre. Os jovens cantando, eu não cantei não, chorei. Eu não consegui, irmãos, olhar para ninguém, levantar minha cabeça para nada do mundo. Eu não conseguia falar nada. Eu só sabia de uma coisa, que alguma coisa dentro de mim estava queimando, estava movendo, irmãos. Alguma coisa dentro de mim estava querendo sair. Aleluia. E aquilo ardia, me consumia. Eu não conseguia mais olhar para ninguém. Eu só chorava. Sentindo aquela coisa boa dentro de mim, aquele alívio. E aqui mesmo tendo aquela coisa queimando. Não era fogo ruim não, irmãos. Não era fogo de azia não. Era o fogo do Espírito Santo de Deus.
Era o fogo, irmãos, o qual alguns minutos mais tarde eu me encontraria com Ele. Era o fogo, irmãos, o qual alguns minutos mais tarde eu teria uma nova experiência na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. De repente, irmãos, foi um culto daqueles. Foi um culto desses. A igreja não se contia. Não conseguia segurar as lágrimas, não conseguia segurar sua voz, não conseguia ficar calada. Até as criancinhas desse dia ficaram bem quietinhas. Aleluia. Bem quietinha. O pastor começou a pregar, começou a falar, começou a dar oportunidades de todo mundo daquele fogo todo. E eu chorando, irmãos. Desde quando eu entrei no culto, sentado lá no meu canto, eu chorando. Eu não conseguia olhar para ninguém. Naquele momento, irmãos, o que eu estava tão preocupado em procurar o que dizer ao pastor, sumiu. Eu não estava mais preocupado com isso não. Agora eu só estava ligado, irmãos, com os céus. Igualmente a Jacó. Jacó deitou-se e sonhou. Naquele lugar havia uma escada, irmão Edivan, que ligava os céus à terra. E naquela escada, irmãos, descia e subia anjos. Descia e subia anjos. Descia e subia anjos. Descia e subia anjos. Jacó se acorda e diz: verdadeiramente o Senhor está neste lugar. Verdadeiramente aqui é a casa de Deus. Verdadeiramente Deus está comigo. Ele está aqui. Ele está nesta noite. Você pode ouvir, particularmente no seu cantinho, você pode sentir Ele. Você pode falar com Ele, ouvir a voz dEle. Aleluia. Glória a Deus. Noemi achou que tudo estava acabado. Voltamos já. Não acabou. O culto dá início, começa, meio, fim, vai continuando, eu chorando, aquela coisa boa dentro de mim. Aí chega o final do culto. Glória a Deus. Chega o finalzinho do culto. Eu me desanimei? Nada, irmãos. Não deu tempo para isso não, não teve espaço para isso não. Deu não, eu continuei da mesma forma. Aleluia. Aí o pastor diz, irmãos, aleluia, eu estou pulando as coisas, irmãos, me perdoem. No sábado, isso foi até o sábado, não? Aí, irmãos, Deus, o pastor chama os jovens até a frente, para que aquele que tiver desejo de ser batizado, possa ser batizado. E eu estava com esse desejo enorme. Havia buscando, irmãos. Eu vinha buscando. Aí o pastor, olha, o jovem veio aqui para frente. No sábado também foi um culto daqueles. Aí, irmãos, o jovem vai até a frente, os irmãos se levantam, o ministério se levanta, o pastor começa a orar, estender as mãos, irmãos, o fogo cai. Aí quem é batizado, irmãos, uma irmã que hoje ela sempre vai fazer parte do meu testemunho, e a irmã Jusilene, a jovem que sentava conosco no conjunto, ela, irmãos, foi batizado com o Espírito Santo naquela noite. Eu olhei para ela e disse: Deus, eu estava com tanta vontade de ser batizado, Deus, não é desta forma não. Sabe por que eu disse isso, irmãos? Porque a irmã não se contia. A irmã pulava, a irmã falava em línguas estranhas, voltava para lá e para cá, aquele fogo todo, irmãos, a igreja pegando fogo. Eu disse, Deus, eu quero ser batizado dessa forma não. Olha só a minha mente. Mas aquele desejo dentro de mim não saiu não, depois de ver ela sendo batizado. Aí, irmãos, todo mundo volta para os seus devidos lugares. Eu volto para o meu, o Jorge do meu lado para o seu canto, da esquerda para o seu canto. Ela sentada na minha frente. Ela sentou-se, irmãos. Ela virou para mim e apontou para mim e disse: olha, o próximo vai ser você. O próximo vai ser você. É você o próximo, é você. Aleluia. Glória a Deus. Você imagina o que é que senti naquele momento? Eu fui para casa, irmão, pensando nisso e no que eu tinha que dizer ao pastor.
Aleluia. Fui pensando nisso, irmãos. Aí chegou no domingo, aconteceu como eu já contei anteriormente. Eu chorei desde o início até o fim. Aí, irmãos, o pastor novamente chama os irmãos para se levantar e os jovens para frente para ser batizado com o Espírito Santo. No meio desses jovens está a irmã Jusilene, que foi batizada no sábado, e apontou para mim e disse com uma voz profética, creio eu que foi Deus que falou para mim naquele momento: você será o próximo. Ela estava lá, eu estava lá, os jovens estavam lá. Irmãos, não custou muito não. O pastor não precisou gritar não. Aleluia. Quando ele começou a falar, parece que aquele fogo, irmãos, que estava dentro de mim saiu, envolveu toda a igreja, irmãos, e não teve outro. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu senti, irmãos, naquele momento algo me abraçando, alguma coisa, irmãos, um abraço gostoso, algo, irmãos, um círculo que me rodeava, um círculo, irmão, diferente. Era algo, irmãos, que eu não poderia explicar. Era um desejo, era algo que saciava a minha alma. Era algo, irmãos, que deixava a minha alma bailando. Era algo, irmãos, que me tirava de si. Mas com minha mente perfeita, eu sabia que tudo aquilo estava acontecendo comigo. Aí eu vi, irmãos, e eu imaginei, eu pensei, e eu disse: esta é o abraço do Senhor, este é o abraço do Senhor. Isso que eu estou sentindo é o Espírito Santo de Deus me abraçando. E comecei a falar, comecei a rodar, comecei a gritar. Aí, irmãos, no sábado eu disse assim: Deus, igual a ela não, Deus, pega aí. A irmã voltando, pulando, falando, eu disse: igual a ela não, Deus. Olha a minha mente. Aí, irmão, sabe como é que foi? Quando eu fui batizado, no Tiago, as irmãs afastou, juntou todas as era banco, perdão, pegou os banquinhos e colocou assim, um do lado do outro, para sair do meio. Os jovens pegou os bancos, se levantaram logo todo mundo e colocou os banquinhos, um do lado do outro, para abrir mais espaço. Os bancos, irmãos, da nave da igreja, o Senhor, as pessoas lá afastaram um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque eu rodei tudo isso aí. Aleluia, glória a Deus. Foi melhor do que a irmã Jusilene. Foi algo inexplicável. Eu não sei explicar, irmãos, eu só sei dizer uma coisa: naquela noite, aquilo que eu senti foi o próprio Deus me abraçando. Aquela voz que eu ouvi, que me abraçou, foi o próprio Deus falando comigo. Foi Ele que tocou em mim. Foi Ele que disse que estava comigo a todo momento. Ele provou, Ele está com o seu povo, irmãos. Ele não abandona. Não imagine que Ele te abandonou. Não imagine que Ele lhe abandonou. Ele jamais vai abandonar o seu povo. Se você disser